importante destacar também que essa perda do emprego gerou uma motivação muito maior, não é? Gerou uma motivação gerou uma força para continuar lutando pelos direitos. Sem dúvida, né? Então, e foi nesse período também que a gente começa a organizar o movimento de mulheres, né? O Centro Popular da Mulher, eu fui a primeira presidenta do Centro Popular da Mulher nesse período. Políticas públicas não existiam nem aqui no Ceará e nem no Brasil. Não existia nada. Hoje você tem Casa da Mulher Brasileira, Delegacia da Mulher, Rede de Enfrentamento, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, meio do minuto seguinte. Nós não tínhamos absolutamente nada, nada. Né? As mulheres, o medo de denunciar, a vergonha de denunciar, era 10 vezes maior do que hoje. Então, enquanto organização de mulheres, na época, o Centro Popular da Mulher, nós fazíamos, às vezes, de toda a rede, de todas as políticas públicas aqui. Nós éramos psicólogas sem ser, assistentes sociais também sem ser, advogadas sem ser, até testamenteiras nós fomos. Porque não existia política pública. Inclusive, tem um fato na sua trajetória que me chamou muita atenção, foi a questão da luta pelo trabalho, pela colocação da mulher no mercado de trabalho, porque era um período que o homem ele ia buscar condições melhores, num período de seca muito grande, né? O homem ia buscar condições melhores em outro estado e a mulher ficava em casa vendo a necessidade dos filhos muitas vezes e não podia trabalhar e não podia fazer nada. Como foi essa luta que inclusive deu até uma prisão, não foi? Foi. Por causa dessa luta pela colocação da mulher. Foi uma prisão e um sequestro. Conta pra gente, interessante, bem interessante. Bom, na época dos períodos de seca, né, que sempre a seca foi utilizada enquanto política para submeter o povo, né, aos currais, né, e ao tacão do patrão, né, o tacão do latifúndio. E nesse período mesmo as mulheres não podiam fazer parte das frentes de serviço. Os homens migravam, né, para o sul, principalmente para São Paulo, e as mulheres ficavam, né? Quais são as opções? Morrer de fome, mendigar, né? Porque elas não podiam participar das frentes de serviço. Então, nós começamos a trabalhar, a conversar com as mulheres nos sindicatos rurais, né? E a necessidade dessas mulheres era muito grande, tanto de trabalhar como também de sobreviver e de garantir a sobrevivência também dos seus filhos. Então, aconteceram várias invasões, várias situações, mobilizações passeatas, né, nas cidades. Uma delas foi aqui em Pacajus, onde as mulheres conseguiram tirar dos armazéns que estavam os gêneros alimentícios todos estocados, sem distribuir para a população. As mulheres conseguiram tirar, né? E houve, né, a partir daí, um compromisso das mulheres ingressarem na frente de serviço. Mas, nesse meio tempo, né, nós fomos convidadas para uma reunião, uma comissão, nos apartamos um pouco da multidão de mulheres e se aproveitou para nos prender. Nos prender lá na delegacia. Só que foi uma coisa assim, as mulheres quando souberam, sentiram nossa falta, elas foram para a delegacia e começaram a balançar lá as paredes e o delegado teve que soltar porque assim a delegacia ia abaixo. Então, as mulheres conquistaram o direito no estado do Ceará de participarem das frentes de serviço. No segundo momento ainda, nós fomos sequestradas também. Né? A gente, quando estava pegando o ônibus para vir para Fortaleza, um carro descaracterizado, um Fusca branco, com 3 agentes. Eu e outra companheira, fomos empurradas para dentro do carro. Eu já estava grávida do meu segundo filho nessa época. E ficaram, né, passou mais de 2 horas para chegar aqui em Fortaleza, mas aí a gente já tinha avisado, né, as mulheres que viram
a gente ser colocada dentro do carro, elas tinham o nosso telefone, ligaram aqui para Fortaleza e a Secretaria de Segurança Pública já estava cheia de gente, esperando, querendo que o secretário desse de conta de onde a gente estava. Eu acho que eles devem ter se comunicado e a gente chegou sã e salva aqui em Fortaleza. Que bom. Esse comportamento, essa parceria já desde cedo, isso é muito bacana entre as mulheres, para a gente entender que somos companheiras, né? Precisamos nos unir em prol de melhorias. Exatamente. E a partir daí, a sua história foi toda de mobilizações e em prol de dar voz a milhares de mulheres, não foi? E a gente tem a felicidade, a honra, né, de realmente ter participado e ter contribuído com outras mulheres, né, com dezenas, centenas de mulheres, para que essa nossa trajetória fosse, seja e no futuro cada vez mais vitoriosa. Porque eu acredito que tudo na vida tem que partir de um coletivo. Sozinho ninguém faz nada, ninguém consegue. Por exemplo, quando a gente vai ir às manifestações contra a violência pela criação da delegacia de mulheres, se for só uma pessoa chegando no secretário, olha, nós queremos a delegacia, é importante, nunca. Mas quando as passeatas juntavam 500, 200 mulheres, então aquilo ali, quando as entidades de mulheres, né, se fortaleciam e lutavam para que na Constituição, a Constituição brasileira que estava sendo escrita em 87, né, tivesse nossas reivindicações, acabasse o pátrio poder, o que foi que aconteceu? Acabou-se o pátrio poder, reivindicação nossa, luta nossa, que nós éramos chamadas do lobby do batom, as mulheres do Brasil. Isso, um parlamentar, né, ironicamente nos disse que nós só sabíamos colocar batom. Não, a gente sabe. E a gente usou essa ironia para dizer o lobby do batom. Porque quem disse que a gente não gosta de batom, mas a gente gosta também de muitas outras coisas, né? Então, sabemos fazer muito bem muitas outras coisas, exatamente, inclusive lutar, né? Isso, né? Então tinha assim essa máxima que era: constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. E dentro das demandas nossas, né, para serem introduzidas na nova Constituição, 90% foram aprovadas, né? Caiu o pátrio poder, né? Pela primeira vez numa Constituição brasileira, os direitos das mulheres são iguais aos homens, né? Perante a lei, perante o Estado, perante a sociedade. E na lei ficou registrado que a mulher não é incapaz, que a mulher pode inclusive jogar futebol. Exatamente. É porque essa questão da legislação brasileira, né, se você for ver, é um assinte. É um assinte ao ser humano. Porque o Código Filipino do Brasil Colônia, ele dava direito ao homem matar a mulher sem nenhuma pena, sem receber nenhuma pena, caso ela cometesse adultério. Certo? Então isso aí é um incentivo para matar. E isso vem ao longo do tempo, dos séculos. Nessa luta, nessa trajetória toda, qual foi a maior dificuldade a ser enfrentada ou uma história a mais dolorosa para vencer ainda hoje, em toda essa trajetória de luta feminista? Eu acho que uma das chagas grandes ainda é a violência. A violência contra nós mulheres, ela é algo extremamente perverso. Porque não só nos atinge, né, fisicamente, mas atinge também nossos sonhos, atinge nossa alma, atinge nosso corpo, porque a violência, ela vem de várias formas. Ela não só é a violência física, ela é a psicológica, ela é a moral, patrimonial, sexual e física, né? Então, a violência nessas faces, muitas vezes ocultas e naturalizadas, né, como a própria violência psicológica, a própria violência moral, que há um certo tempo atrás não era caracterizada como crime, né, mas hoje na Lei Maria da Penha são considerados crimes, né?
Então, esses vários tipos de violência, a cultura do estupro, né, são chagas ainda que sangram no cotidiano de centenas de milhares de mulheres aqui no nosso país. Né? Apesar de a gente ter, né, já avançado muito nas políticas públicas e na própria legislação brasileira, a Casa da Mulher aqui, né, um exemplo de política pública e de enfrentamento à violência de gênero. Nós temos aqui no mesmo espaço Delegacia da Mulher, Ministério Público, Juizado, Autonomia Econômica, Defensoria. Então, apesar de ter tudo, né, de toda essa política, mas é necessário avançar mais, inclusive com a discussão nas escolas, com a conscientização com a sociedade, com campanhas continuadas. Inclusive, eu diria ainda dentro de casa, nas famílias. Hoje eu considero, sempre foi, mas eu estou falando dos dias atuais, a responsabilidade de você criar também um menino, porque é preciso empoderar a menina, mas também é preciso ensinar ao menino que ele precisa respeitar desde cedo, que ele precisa entender que são direitos iguais e que a mulher pode ser o que ela quiser. Não é verdade? Concordo, Ana. Eu concordo que é uma série de questões envolvidas, né? Por exemplo, para que eu obtenha essa informação dentro da minha casa, vamos supor, eu tenho também que ter informações externas, sim, correto? Sim, né? Sim. Eu tenho que ter essas informações também externas para eu poder, né, passar para o meu filho, para a minha filha, essas informações, porque eu acho que é uma cadeia, né? É uma cadeia que se une e que você junta as forças de fato para enfrentar o patriarcado, para enfrentar o machismo, para enfrentar a misoginia, que são ingredientes letais. Né? São ingredientes letais à possibilidade de convivência respeitosa e feliz entre as pessoas. Né? Porque a necessidade de você discutir isso dentro das escolas, com a juventude, com as crianças, com as meninas, com os meninos, são os futuros adultos de amanhã. E se você proíbe essa discussão, seja lá com que argumento for, você está proibindo a felicidade humana. Você está proibindo eliminar-se a violência contra nós mulheres. E é isso que nós queremos? É isso que a sociedade quer para o futuro da humanidade? Né? Então nós temos que, cada vez mais, garantir que essa discussão seja travada nas universidades, nas escolas, nas comunidades, nas universidades, para que essa concepção patriarcal, machista, misógina, racista, preconceituosa, ela venha a ser eliminada. Né? E você vai se dar também através da organização, da educação, da discussão, inclusive fazendo perceber que os seres humanos nascem iguais. O gênero é uma criação social, como bem disse a Simone de Beauvoir ainda na década de 1945. Né? Que você não nasce mulher, você se torna mulher. E o que é se tornar mulher? Não do ponto de vista biológico, do ponto de vista do gênero. Né? Porque o gênero é construído. Se ele é construído, ele pode ser desconstruído. Né? Então essa é a nossa luta. Né? A senhora considera Sim. um legado, tudo que você, né, toda essa trajetória de luta, de perdas e conquistas em prol do que hoje a gente está num equipamento que virou, assim, que eu considero um verdadeiro grito de liberdade para muitas mulheres. Sim. É a partir daqui que muitas vidas são salvas, que muitas histórias são refeitas. Aqui tem essa questão da dependência financeira que fazia com que muitas mulheres aguentassem muita coisa dos maridos em casa. Isso pode ser rompido aqui, porque aqui as mulheres são capacitadas, né? Então, assim, há muito que comemorar, um legado que eu acredito que a minha geração de mulheres tem muito o que comemorar, mas também muita coisa ainda para lutar. Sim. Muita coisa ainda quando se fala da questão da violência. Muita. Mas você considera esse espaço, também a Lei Maria da Penha de Defesa da Mulher como já um legado que tem que ser comemorado? Sim, uma grande conquista. A Lei Maria da Penha, né, de 2006, a Lei do Feminicídio de 2015, a Lei do Minuto Seguinte, né,
de 2013, não, 2015 também. Então, a legislação, ela está através da nossa luta, porque isso está acontecendo só porque nós lutamos. Claro. Né? Porque sim, nada vem de graça, nada cai de mão beijada. Então, para todas as políticas públicas foram fruto da nossa luta. Até 1983, a nível nacional, não existia nenhum órgão, nenhuma política pública voltada para a questão de gênero, para a equidade, para a transversalidade de gênero. O primeiro Conselho da Mulher foi em 1983 em São Paulo. E 85 foi de Brasília, 86 foi o nosso aqui no Ceará. 1986 foi fundado em 2 de abril, né, que foi o primeiro órgão, né, paritário, né, voltado para que é um órgão de controle social, principalmente, e também de execução de política pública e de proposição. Então, o Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres foi criado em 2 de abril de 1986, o 4º do Brasil. A Delegacia da Mulher foi criada aqui também no estado do Ceará, em 4 de dezembro de 1986. Nós somos, em termos de estado, a nível nacional, pioneiros, quase que pioneiros nas políticas públicas. Mas isso não é porque nós somos mulheres fortes, né? Nós somos mulheres guerreiras. E a nível nacional, né, hoje você tem, a nível do estado, hoje você tem a Casa da Mulher Brasileira. O governador também anunciou em março, no Dia Internacional da Mulher, que vai entregar 3 casas da mulher cearense até o final do ano, né, em algumas regiões aqui do nosso estado, em função, né, do grande avanço no enfrentamento às mulheres em situação de violência da Casa da Mulher Brasileira, né? Então, quer dizer, as políticas públicas, né, estão avançando aqui no nosso estado, felizmente, porque não é o que está acontecendo no geral, né, a nível nacional, mas o importante é que a gente não permita que o que foi conquistado seja desconstruído. Não podemos permitir nenhum retrocesso. Não retrocesso. Jamais. A gente tem muita coisa ainda, como você falou, Ana. Tem muita coisa ainda para a gente conquistar. A própria questão do trabalho, né? Nós trabalhamos 26 horas semanais a mais do que os homens. Por quê? Porque a divisão de tarefas, ela quase que não existe entre homens e mulheres nas tarefas domésticas. Então, nós trabalhamos semanalmente 26 horas a mais. Nós ganhamos 30% a menos desenvolvendo as mesmas tarefas, trabalhando a mesma quantidade de horas que os homens. Então, na questão da nossa participação nas esferas de poder, você vê aí que nos ministérios nós somos grande minoria, ou quase inexistente. Nos órgãos públicos federais e tal, nós somos quase que inexistentes. Na própria política, né, nos próprios assentos nas casas, nós somos... E somos maioria. E maioria somos 51% eleitoral, da maioria população. Né? Então, agora sim, aí é bom que a gente reflita, por que a gente não está ocupando as cadeiras do parlamento? Será que é porque a gente não gosta de política? Será? Eu questiono isso. Porque, tipo assim, a gente trabalha o nosso horário diurno e noturno, porque temos todas essas tarefas. A gente chega, vai trabalhar, vai cuidar das crianças, vai cuidar da casa, vai cuidar dos afazeres. Como eu falei anteriormente, nós trabalhamos 26 horas a mais por semana. Que horas nós vamos nos dedicar às nossas campanhas? Para sermos vereadoras, prefeitas, deputadas, presidentas, né? Cadê a infraestrutura? Cadê as creches? Cadê os refeitórios? Cadê as lavanderias populares? Com preços populares. Essa questão você falou das creches, a creche ela não é uma necessidade só da mãe, é uma necessidade do pai também, né? E da sociedade. E da sociedade. Né? É uma questão social, porque na creche você educa a criança a viver socialmente.
Aqui nesse equipamento, na Casa da Mulher Brasileira, é um centro integrado. Né? Um centro integrado que tem, inclusive, brinquedoteca, tem delegacia, tem atendimento jurídico, tem acolhimento. Eu queria que você contasse um pouco de como é cuidar desse equipamento e de várias histórias, várias vidas que chegam aqui. Ana, assim, às vezes eu chego aqui, entro ali naquela porta e pega assim no meu braço, sinto aqui minha pele, para saber se é verdade, se eu não estou sonhando. Porque, né, isso é a realização de um sonho antigo, né, dos movimentos de mulheres a nível nacional, que era realmente oferecer às mulheres, nós mulheres em situação de violência, um lugar, um equipamento onde nesse espaço você pudesse ter o quê? Todos os órgãos de enfrentamento à violência, você pudesse ter respeito, humanidade, escuta qualificada, onde não acabasse de vez a via crucis, acabasse de vez a revitimização, né? Porque você imagina, há menos de um ano atrás, as mulheres, a dificuldade para se quebrar, quando você ultrapassa o batente da sua casa, já é uma grande coisa quando você vai fazer uma denúncia. Mas aí você começa a ir de um órgão para outro, vai na delegacia, depois vai na defensoria, juizado. Quando você chega no meio do caminho, ou por falta de dinheiro, ou porque você está com a criança arrastando pela mão, ou por falta de incentivo, você desistia, voltava para casa e o ciclo voltava de novo. E aí aquela questão da mulher reviver tudo. Você chega e vai contar a história em um órgão, não resolve ali porque tem um complemento de um outro órgão. Sim, aí você reconta e revive, ressente. Isso acabou, né? Porque a história é só contada uma vez. E não era para ser nenhuma, porque não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Então, como acontece, nós temos que tratar da forma mais humana, solidária e respeitosa possível a nossa dor, né? É tanto que a revitimização não acontece mais. A história é contada apenas uma vez com a escuta qualificada de uma psicóloga, do assistente social. Existe a triagem já nessa escuta qualificada e aí a usuária, a mulher, é encaminhada para o órgão afim, certo? Se ela estiver acompanhada das crianças, tem a brinquedoteca, criança de 0 a 12 anos, elas ficam na brinquedoteca enquanto as mães, né, vão fazer a denúncia, vão tratar, né, da problemática, as crianças também, né, não ficarem contaminadas, né, certo que elas percebem, elas veem na própria casa, mas chegando aqui, elas são apartadas dessa dor, mesmo que momentaneamente, né? E aí tem toda essa preocupação, que a gente fala o seguinte, olha, a porta de entrada da Casa da Mulher é a recepção e a porta de saída é a autonomia econômica. Porque a grande maioria das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, elas dependem financeiramente dos agressores. Então aqui nós temos a autonomia econômica, que exatamente oferece cursos profissionalizantes, tem parceria com o Cine para exatamente contribuir para a nossa inserção no mercado de trabalho, porque a dependência econômica e financeira impede muito para se romper o ciclo da violência. É claro que não é só isso. Não sou partidária dessa concepção de só a questão econômica é a que determina, não. Determina a questão psicológica também, emocional, o julgamento da sociedade, o julgamento da família. Todos esses ingredientes, né, impossibilitam o rompimento do ciclo da violência de uma forma mais veloz, mais rápida, né? Mas aqui não, aqui nós em 11 meses de funcionamento, nós atendemos já 20.204 mulheres em situação de violência. Nos 6 primeiros meses foram mais de 9.000 atendimentos, não é isso? Uma média de 54 mulheres dia. Hoje são 61.
por 61 mulheres 61 dias, né? Isso aí você vai me perguntar, quer dizer que a violência está aumentando? Eu acho que se precisa de um estudo mais abalizado. Porque é a denúncia, é a coragem da mulher de vir. E saber que tem um equipamento onde ela não vai chegar e voltar. Né? Que ela vai estar resolvida a sua problemática naquele lugar. O que você espera para os próximos anos, para as próximas décadas? Primeiro que nada, não haja retrocesso, mas assim, quais avanços a senhora acredita, você acredita e está trabalhando para que aconteça? Eu considero que tudo é passível de mudança, né? Tanto que, por exemplo, nós começamos a votar só a partir de 1932. Até 1969 existia o Código da Mulher Casada, né? Que para a mulher trabalhar você tinha que ter a permissão do marido. Para viajar tinha que ter autorização do passaporte. Então, enfim, para fazer as coisas mais elementares, para estudar, para trabalhar, né? Para ser gente, para ser considerado como cidadão de primeira categoria. Então, tudo muda, e muda, às vezes pode mudar para pior, claro. Mas eu acho que dentro da nossa situação, já de cidadãs, né, inteiradas dos nossos direitos, inteiradas de que é preciso a nossa intervenção para a construção de uma sociedade mais bonita, mais justa, mais humana, né? Então, com essa nossa consciência, com essa nossa disposição de enfrentar as intempéries da vida, né, para você construir algo novo e bom e bonito, considero que essas contradições tendem a acabar. Gêneros podem ser desconstruídos, como eu falei anteriormente. E isso aí a humanidade vai ganhar um presente tremendo. Porque as relações vão ser mais amorosas, mais afetuosas, mais respeitosas. Né? A questão do trabalho, do mercado de trabalho, as mulheres vão ganhar igual aos homens. O estupro, ele vai deixar de ser uma cultura para ser algo inadmissível, perverso. E não a questão de cultura. Então, todas essas dores que nós carregamos, da desigualdade, da falta de oportunidades também, eu creio que com nossa participação, com a participação do conjunto da sociedade, né, no enfrentamento ao machismo, no enfrentamento à misoginia, ao preconceito, ao patriarcado, ao sistema patriarcal, ao preconceito, né? As mulheres, inclusive, uma das questões das mulheres negras e pobres da periferia, né? Que aumenta absurdamente a violência contra as mulheres negras de periferia, que mais sofrem hoje, né? Com a violência de gênero e com a violência social. Então, nós mulheres todas temos que nos unir e garantir que essa sociedade seja mãe de todas, né? E sorria para todas. Então também nós temos responsabilidade nisso, né? Ao realmente não permitir, né, que o opressor nos domine e a sororidade que habita em nós, né, ela seja, né, coletivamente cada vez mais disseminada, e que o que eu acredito, sabe, na humanidade, que a humanidade ela tem a possibilidade de construir algo bem diferente do que a gente vive. Eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em nos receber e também por toda a sua trajetória de luta, todo esse legado que ficou para a nossa geração e por tudo que ainda vai se construir. Obrigada. A gente que agradece. Estamos sempre à disposição. Obrigada também por compartilhar essa história maravilhosa com o nosso programa. Agradecer aos meninos também. Obrigada, meninos. Até a próxima.